Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai conversar sobre a tese de doutorado de Guilherme Minarelli, desenvolvida no programa de pós-graduação em Ciência Política da FFLeste USP. O trabalho tem como título Propriedade e Desigualdade, IPTU e Acesso à Habitação em São Paulo, de 1995 até 2020. Meu nome é Sofia, eu sou graduanda em Ciências Sociais e bolsista de Iniciação Científica PIBIC. Na banca eu tô acompanhada por Jaque. Tudo bem, Jaque? Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Jaqueline Custódio, eu sou graduanda em Ciências Sociais também na USP e sou bolsista do Urbandata desde 2023, estou aqui há bastante tempo. E hoje eu tô acompanhando Sofia na banca e a gente vai receber Guilherme, que logo mais vai se apresentar. Aproveitando para lembrar nossos ouvintes que Urbanidades também está nas redes. Você pode encontrar Urbanidades no Instagram pelo @UrbanidatesPodcast. E Urbandata Brasil é um banco de dados bibliográfico e a gente também tem site. Então, colocando urbandatabrasil.ffleste.usp.br, vocês conseguem acessar e fazer pesquisas na nossa base. Agora, o Urbanidades também está no YouTube, então vai lá conferir nosso canal também. Bom, para o episódio de hoje, recebemos Guilherme Minarelli, doutor e mestre em Ciência Política pela USP, onde também se formou em Ciências Sociais. Sua pesquisa principal concentra-se em políticas urbanas e desigualdades, investigando a relação entre finanças públicas, planejamento urbano e políticas habitacionais, com foco em como as instituições, atores e dinâmicas espaciais impactam os processos e os resultados redistributivos das políticas públicas. Oi, Guilherme, um prazer te receber aqui no Urbanidades. Olá a todas e todos, olá Sofia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, iniciando a nossa conversa, nosso episódio de hoje, pensando em introduzir um pouco a sua tese, você afirma que as políticas públicas são o Estado em ação. Então, qual que seria a diferença entre políticas urbanas e políticas do urbano? E qual a importância da tributação para a implementação de tais políticas? Vamos começar. Políticas públicas, como definido pela literatura, são o Estado em ação. Então, a gente pode pensar que qualquer ação do Estado, na direção de produzir alguma coisa para a sociedade, tentar resolver algum problema que é identificado socialmente como uma questão relevante, pode ser considerado uma política pública, No caso das políticas urbanas e políticas do urbano, a gente pode tentar entender as políticas urbanas como todas as políticas que acontecem no espaço urbano. Mas o Eduardo Marx, meu orientador, vai trabalhar justamente do ponto de vista das políticas do urbano, que são aquelas políticas que são especificamente as políticas que caracterizam o governo das cidades e que produzem o espaço urbano de maneira mais intrínseca. Elas estão mais intrinsecamente ligadas ao espaço, à produção do espaço urbano, os sentidos, os fluxos, a forma como as pessoas vivem, as cidades. E ele vai pensar isso como tem um conjunto, de políticas que a gente pode definir como do urbano, mais especificamente do urbano, e dentre elas a gente pode pensar que a política de IPTU é uma política do urbano, porque ela está presente em basicamente todo e qualquer governo municipal ao redor do mundo, e ela ajuda a construir, de algum jeito, esse espaço urbano, seja pela definição do que é legal, o que é ilegal, o que é formal, o que é informal, quem contribui para a produção, para as políticas fiscais, com a arrecadação dos impostos, que vão ser a base para o financiamento de todas as outras políticas sociais. Então, ela está dentro desse rol de ações características dos governos municipais. Muito legal, Guilherme. Então, pensando nesse momento que a gente está vivendo, que é uma conjuntura marcada pela crise econômica, que combina políticas de austeridade e necessidade de aumento de receitas por parte dos governos locais, o que faz com que a tributação sobre imóveis urbanos seja um instrumento estratégico. Quais são os seus benefícios pensando nesses governos locais? Se puder comentar um pouco sobre seu potencial redistributivo, pensando então, principalmente nesse contexto de concentração de propriedade imobiliária em São Paulo. Bom, primeiro, eu acho que a gente está vivendo um contexto de acirramento, de tensões redistributivas na sociedade, com o aumento das desigualdades de renda, de riqueza, ao redor do mundo a gente vê isso acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente vê uma série de políticas sendo tomadas que têm reflexo na disponibilidade de recursos para os governos municipais enfrentarem os diversos problemas que eles têm que enfrentar cotidianamente, e as políticas públicas que eles precisam entregar. Isso é interessante porque, nesse contexto, o imposto sobre a propriedade imobiliária em nível local se torna um imposto muito estratégico, um instrumento muito estratégico e importante para os governantes, porque eles têm
talvez o principal instrumento de discricionariedade que eles têm, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que eles têm autonomia para poder decidir o que vai acontecer com aquele imposto. E por que eu estou falando isso? Porque, no final das contas, ele é um instrumento que ele tem um volume de recursos muito grande e ele está sob a responsabilidade total dos governantes em nível local. Isso quer dizer o quê? No contexto brasileiro, que os governos municipais, os prefeitos e as prefeitas, eles têm capacidade para definir os níveis de arrecadação, os tipos de alíquota, a atualização dos cadastros imobiliários e dos valores dos imóveis. E tudo isso tem a ver com o aspecto redistributivo também da política, que você me perguntou, porque justamente como você vai cobrar esse imposto faz toda a diferença do ponto de vista redistributivo, e isso está sobre a escolha dos prefeitos e prefeitas em nível municipal. Então, eles têm esse instrumento passa a ser muito relevante, porque ele pode ser um instrumento importante para alavancar mais recursos, para dar condição de entregar políticas para a população, e ele está sob controle do prefeito e da prefeita. Então, isso tem muita relevância, acaba tomando muita importância. Bom, se a gente for pensar também do ponto de vista redistributivo e do ponto de vista da concentração imobiliária na cidade de São Paulo, isso é interessante, né? O caso de São Paulo especificamente, que é o caso que eu estudo na minha pesquisa de doutorado, ele é interessante justamente porque ele vai mostrar que São Paulo, ao longo dos últimos 25, 30 anos, passou a cobrar mais impostos das áreas mais ricas, dos proprietários com maior renda, das classes superiores, dos maiores proprietários, então quer dizer, os proprietários que têm mais imóveis, do setor empresarial, do setor imobiliário e menos, comparativamente, dos menores proprietários, dos que têm imóveis de menor valor e daqueles que fazem uso residencial, também nas periferias da cidade, se a gente quiser ver isso do ponto de vista espacial. Então, isso é bem interessante porque o caso mostra como a gente consegue fazer políticas do ponto de vista fiscal progressivas. Isso quer dizer o quê? Que cobram mais de quem tem mais valor, e nesse caso mais valor imobiliário, e menos de quem tem menos valor ou quem tem menos valor imobiliário. Isso do ponto de vista redistributivo é muito interessante, então a gente vê que a política foi progressivamente se tornando mais redistributiva, né, do ponto de vista fiscal na cidade de São Paulo, a despeito da mudança na concentração de propriedade. Então isso que é interessante, eu acho que também, de a gente olhar, porque no final a tese vai analisar uma série de mudanças em vários processos que acontecem em termos sociais, espaciais, socioeconômicos e espaciais na cidade. É interessante que a concentração de propriedade na cidade de São Paulo, ela diminuiu do ponto de vista de diversos índices, né? Mas ao mesmo tempo ela se polarizou. E isso pode parecer contraditório, mas não é. A gente pode dizer que ao mesmo tempo que houve ampliação do acesso à propriedade imobiliária na cidade com espraiamento da base da distribuição, então houve aumento do número de pessoas que têm pelo menos um imóvel, a gente vê um aumento da concentração no topo também. Então, o topo extremo da concentração também aumentou o número de imóveis e o valor imobiliário que eles concentram. E isso é bem interessante porque também esconde um outro processo, que é uma camada intermediária de proprietários de cerca de 4 a 12 imóveis, proprietários de médio tamanho, digamos assim, e que esse grupo ele acaba ficando escondido no meio do tamanho da expressão do crescimento das pontas da distribuição, mas ele cresceu em número e quantidade de proprietários e número de propriedades que eles têm. Então a gente tem um grupo de proprietários intermediários aí também que cresceu nesse período. E tudo isso é muito interessante porque isso acontece também em meio a mudanças no mercado imobiliário, com financiarização do mercado imobiliário, um aumento da presença de capital financeiro estrangeiro e abertura de capitais das empresas do setor imobiliário, profissionalização do setor e uma série de mudanças também do ponto de vista da automação, digitalização. Tudo isso gerou, de um certo ponto de vista, transformações e mudanças que a gente vê no espaço da cidade, dificultaram a acessibilidade à habitação, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque a gente continua vendo que do ponto de vista fiscal, isso não impediu que a cidade passasse a cobrar mais desses atores todos.
Agora pensando um pouco mais nas reformas, como a partir de uma perspectiva neo-institucionalista histórica dentro da ciência política, você compreende os mecanismos que explicam as políticas do IPTU em São Paulo, isto é, as reformas progressivas que foram acontecendo ao longo do tempo, como você já comentou. Que fatores institucionais e políticos ajudaram a sustentar essas mudanças, mesmo nos contextos adversos? Bom, a sua pergunta é interessante porque ela vai na direção do que a tese propriamente queria explicar. Essa era a pergunta que motivava quais são os mecanismos que explicam justamente as reformas que ocorreram na cidade de São Paulo e as reformas especificamente em sentido progressivo, como a gente estava falando, que vai passar a cobrar mais dos mais ricos, dos maiores proprietários, do setor empresarial e imobiliário, né? É interessante porque a literatura, de modo geral, vai dizer que é impossível fazer reformas nesse tipo de imposto, basicamente porque tem uma essência impopular em reforma sobre imposto. Ninguém gosta de imposto, né? Ninguém gosta de falar de imposto. Quer coisa mais chata do que isso? Falar que você vai ter que pagar alguma coisa, que você tem que contribuir e tal, e ainda mais num contexto latino-americano e brasileiro como o nosso, em que, de modo geral, existe a visão de que os governos são fracos, que é permeado de corrupção e que haveria uma captura dos interesses das elites econômicas, fundiárias, empresariais do Estado e que isso inviabilizaria que governos, mesmo em contextos democráticos, aprovassem reformas de qualquer tipo, né? Sobretudo para atualizar os cadastros imobiliários e tornar a estrutura das alíquotas progressivas, né? Cobrar mais justamente dessas elites que têm mais valor imobiliário, têm mais recursos econômicos e tal. E é interessante porque o caso justamente vai contrariar tudo isso. O meu argumento é justamente que o que explica na cidade de São Paulo esse progressivismo incremental, isso quer dizer, uma série de mudanças incrementais que vão acontecendo pouco a pouco, mas que vão se acumulando e que também são pontuadas por mudanças de maior envergadura e que acabam tendo um efeito de mais longo prazo nas políticas. E justamente isso aparece a partir da perspectiva neo-institucionalista histórica, que vai dizer que o tempo importa, né, para as políticas. Então a gente tem que olhar as coisas no tempo. E o interessante é que quando a gente vai ver o histórico da cidade de São Paulo, a gente vê que a alternância de poder entre governos de esquerda e governos de direita e centro-direita vai justamente ser um mecanismo motor aí dessas transformações, porque existe sempre uma pressão por todos os governos de buscar melhorar e ampliar o rol e qualificar as políticas que são entregadas para os eleitores. A gente está falando, então, de um contexto altamente desigual e que a gente tem uma predominância de eleitores de baixa renda. E é interessante porque a teoria vai dizer que nesses contextos, os governantes não interessa de que perspectiva partidária ideológica, eles vão estar interessados em fazer políticas e entregar políticas redistributivas para atender essa maioria desse eleitorado, num contexto que haja competição e perspectiva de alternância de poder. Então é interessante porque o que eu vou dizer é justamente que políticos, a despeito do que a literatura vai dizer, né, políticos estão interessados em obter recursos para entregar políticas que lhe tragam votos, né, nas próximas eleições. E isso independe de ideologia. Todos os políticos estão interessados em obter recursos. O que vai mudar são as estratégias e os interesses que eles estão dispostos a atender. Quais interesses eles estão respondendo, basicamente é isso. E o interessante é que, olhando do ponto de vista histórico, o que a gente vai ver na cidade de São Paulo, já que todos os governos estão interessados em buscar recursos para entregar políticas que tragam votos, eles vão fazer isso de modo distinto. E o que eu vou mostrar a partir das análises é justamente eles têm preferências e estratégias diferentes de como fazer isso. Então, os governos de esquerda têm predisposição, preferência por aumentar impostos sobre propriedade, enquanto os governos de direita tendem a aumentar impostos indiretos, que são impostos sobre serviços e tal. E eles tendem a diminuir a importância dos impostos diretos. E o interessante é que os governos de esquerda eles vão estar também mais dispostos a arcar com esse eventual custo eleitoral de enfrentar essa impopularidade do imposto. E eles vão fazer um uso de uma estratégia de credit claiming, que a gente fala. Eles vão tentar, por meio dessas estratégias de reivindicação de crédito, frente a um eleitorado mais amplo.
enquanto os governos de direita e centro-direita, embora eles possam discordar, em princípio, dessas medidas, eles tendem a manter essas políticas por razões pragmáticas, né? Eles precisam de recursos e, dentro de um contexto altamente desigual, depois que uma política como essa de progressiva, que passa a cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, está colocada em movimento, o interessante é justamente que ela tem um efeito catraca, porque num contexto altamente desigual, um governo de direita dificilmente vai defender publicamente que ele vai cobrar mais de quem tem menos e menos de quem tem mais. E ele precisa de recursos. Então, ele mantém esses programas, essas políticas, e ele vai se utilizar basicamente de estratégias de evitação de responsabilidade, que a gente chama, né, de blame avoidance. Então, frente ao eleitorado geral e frente às elites, eventualmente. É interessante justamente que essa disputa eleitoral e essa alternância de poder e a perspectiva de alternância de poder, isso é muito importante, acaba por produzir um incentivo para que governos de qualquer ideologia busquem recursos e tendem a manter esse tipo de política uma vez que eles são colocados em movimento, né? Bom, no texto você chama atenção para o papel que os prefeitos e diferentes atores da sociedade civil e as suas agendas desempenham nesse contexto. Então, de que maneira que as reformas tributárias, como aquela realizada por Marta Suplicy na sua gestão, mudaram os padrões de distribuição e a trajetória da política nesse contexto? Certo, é interessante o caso da reforma da Marta, justamente porque ela é um dos que eu considero momentos de conjuntura crítica, assim, né, que vão ter um efeito de mudança de longo prazo, né, que deixam legados e que vão passar a estruturar de maneira diferencial os recursos dentro da política. E essa reforma, ela é interessante porque ela justamente, e pensando nos atores e tal, ela é interessante porque ela faz justamente a mudança que é a mais difícil de ser realizada dentro de uma política de reforma do IPTU, que é justamente a mudança da estrutura de alíquotas, de uma alíquota que a gente fala flat ou homogênea, para uma alíquota progressiva. O que isso significa, né, para quem não entende? Basicamente, quando o imposto vai ser cobrado sobre os imóveis, tem alíquotas, né, que são porcentagens que são cobradas em cima do valor do imóvel. E uma alíquota flat ou homogênea é uma alíquota que é igual para todo mundo. Então, quer dizer assim, é 1%, então todos os imóveis, não importa o valor, não importa quantos imóveis a pessoa tem, se ele é comercial ou residencial, ele vai ser 1% para todo mundo. Não interessa onde ele está localizado, né? Então, uma residência no extremo da Zona Leste e uma residência no Alto do Morumbi vão pagar 1%. Um shopping center ou um restaurante popular no centro de São Paulo vão pagar 1%. No caso da alíquota progressiva, conforme aumenta o valor do imóvel, ou segundo um critério, mas nesse caso é o valor do imóvel, vai aumentando a porcentagem que se paga. E isso, evidentemente, é o tipo de reforma mais difícil de ser passada, porque todos os grandes proprietários dos imóveis de maior valor certamente sabem que com isso eles vão pagar mais. Então, evidentemente, esse tipo de reforma é a reforma mais difícil de passar, e ela já tinha sido tentada anteriormente pelo governo da Luiza Erundina, já no primeiro governo democrático que a cidade teve, no retorno da democracia, em 88, já tinha sido implementado esse tipo de política, só que também por um governo do PT, só que ele tinha sido judicializado e considerado inconstitucional. E é muito interessante porque ao longo da década de 90, no Brasil inteiro, a gente tem uma série de experiências no país que vão tentar passar políticas de IPTU progressivo, mas elas vão ser, em grande medida, judicializadas por atores sociais organizados, na maior parte das vezes, que vão questionar a constitucionalidade da progressividade, porque isso, de fato, não tinha sido definido de maneira clara na nossa Constituição. E é interessante, eu estudei isso no meu mestrado de maneira mais clara, e depois no doutorado isso foi complementado com outras entrevistas e trabalhos qualitativos de análise, que mostrou justamente que os atores, nesse caso, sociais mais relevantes no nosso contexto, e como apontado em parte pela literatura internacional, são justamente os atores do setor industrial e imobiliário. Porque, nesse caso, fica muito evidente que a transformação principal dessa progressividade passa pelo aumento da tributação daqueles imóveis de maior valor e também dos imóveis comerciais. E daí isso fica muito evidente quando a gente vai analisar os dados exatamente da tributação, como a gente vê que tem uma mudança nesse governo da Marta Suplicy, que não aumentou a carga tributária, e isso é muito interessante. Ele mantém
o nível de arrecadação, ele não aumenta o valor dos imóveis como registrado no cadastro, mas ele faz justamente só essa mudança da forma de arrecadar. Então, da onde que eu vou tirar mais recursos? Vou tirar igualmente de todos os proprietários na cidade, os residentes, ou eu vou cobrar mais de quem tem mais valor imobiliário, quem faz uso comercial, que no caso acaba tendo mais renda da terra também, né? Os imóveis de uso comercial também acabam tendo mais valor imobiliário justamente por causa disso, né? Isso é muito evidente no mercado, não é uma questão para ninguém. E daí eles só passaram a contribuir mais. Então isso é muito interessante porque foi muito difícil conseguir fazer passar essa medida, mas uma vez que ela passou, como eu estava falando anteriormente, ela passa a ter um efeito catraca, ela tem um efeito de não retorno em alguma medida. E ela passa inclusive a ser melhorada por governos de direita e centro-direita, como aconteceu posteriormente pelo governo Gilberto Kassab, que aumentou a progressividade, e também posteriormente pelo governo do Fernando Haddad. Então é muito interessante porque é nesse sentido que, do ponto de vista nacionalista histórico, a gente tem uma conjuntura crítica nesse caso aí, né? Então foi muito difícil a aprovação, a articulação entre os diversos atores. Na época teve muita notícia, houve uma movimentação política intensa em torno dessa aprovação. Muitos atores compareceram na Câmara, fizeram inclusive greves, né? Então teve ação de uma série de atores que se mobilizaram para tentar inviabilizar essa medida, justamente porque sabiam que tinha muita importância. Mas juntando com esse fator de mais longo prazo, eu junto essa medida com um outro tema que eu acho interessante, que eu tento abordar, que é a dimensão multiescalar das políticas, que é a relação com o federalismo fiscal. E, em grande medida, essa política da Marta Suplicy só pode ser aprovada porque, em nível federal, as elites nacionais no Congresso Nacional vão tornar indiscutível, em certa medida, do ponto de vista judicial, vão tirar a dúvida legal da possibilidade da progressividade, uma vez que eles aprovam como um jabuti, curiosamente, o que é muito interessante. E isso significa o quê? Como um jabuti? Como um tema quase que externo, né, pendurado ali no tema central da lei, que vai definir justamente a divisão dos recursos do SUS no final do governo Fernando Henrique, ainda nos anos 2000. E é muito interessante porque quando você vai analisar a discussão, o debate legislativo em torno dessa medida, todos os partidos representados na Câmara naquele momento, como parte de uma aliança entre esquerda e direita, com representantes do PT, do PSDB e do MDB na relatoria desse projeto, eles vão dizer, já que estamos repassando essa responsabilidade aos municípios de entregar essas políticas de saúde, os prefeitos e prefeitas teriam que ter mais recursos disponíveis. E qual uma forma de garantir que a gente tenha mais recursos disponíveis? Havia um consenso de que se deveria cobrar mais IPTU no Brasil, porque é baixa a carga tributária de IPTU no país de modo geral, sobretudo nos municípios menores, mas se tinha consciência, e foi com esse objetivo do legislador de aumentar a arrecadação municipal que foi aprovada a progressividade do IPTU nessa lei, e isso tem um efeito cascata e de longo prazo aí muito grande, porque a partir desse momento você não tem mais uma discussão sobre isso, né? E uma das alternativas e estratégias de vários dos atores sociais contrários ao IPTU, que era a judicialização, passa a ter um efeito limitado, né? Isso é interessante, porque ele passa a ter um efeito basicamente de atrasar ou atrapalhar a ação de um governo opositor, rival, para ele conseguir começar a arrecadar recursos de maneira mais imediata. Pensando também em outros efeitos de longo prazo e pensando nessas dimensões também de governança multinível e da importância do federalismo fiscal também para a produção dessas diversas camadas que vão sendo realizadas em nível local, é interessante a gente destacar o efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal de modo mais claro, como um marco geral, mas o conjunto de reformas que é realizado nesse período, né, da década de 90, e que acabam tendo um efeito de reestruturação, de fato, dos incentivos em nível local para os prefeitos em termos
arrecadatórios. E quais são os efeitos? Basicamente, ela passa a controlar o endividamento dos municípios, passa a cobrar que os municípios tenham superávit, né? Isso quer dizer, arrecadem mais do que eles gastam, coloca uma série de limitações para os prefeitos do ponto de vista do que eles podem fazer com o gasto dos recursos, né? Eles não podem, de maneira completamente irresponsável, gastar recurso com o que eles quisessem, tem limitação do quanto eles podem gastar com o pessoal. E é interessante porque, no caso específico de São Paulo, como de outras grandes cidades, a União, ela, num processo de renegociação da dívida da cidade, que estava quase indo à bancarrota no final da década de 90, não conseguindo honrar os seus compromissos, é interessante porque a União, ela vai ter um papel aí, eu descrevo como 3 papéis, né? Basicamente, ela é reguladora, ela está estabelecendo quais são as regras do jogo para o nível municipal, mas ela é credora também, porque nesse momento, na renegociação das dívidas, ela assume toda a dívida municipal e ela passa a ter, nesse sentido, também uma série de poderes e incentivos para fazer com que o município passe a ter essa autonomia e aumente a sua capacidade de arrecadação com os seus próprios impostos e instrumentos locais. Então, é interessante porque o governo federal vai assumir essa dívida e vai passar a cobrar de maneira muito próxima o governo municipal da cidade de São Paulo a incrementar a sua arrecadação, e o IPTU, junto com o ISS, são os 2 principais instrumentos locais. O ISS depende em grande medida da atividade econômica, isso o prefeito não controla. Então o IPTU, como eu falei inicialmente, ele passa a ser esse instrumento principal aí de discricionariedade dos prefeitos para poder aumentar a arrecadação e melhorar a situação fiscal. E é interessante porque daí o governo federal vai ter um terceiro papel, que é de incentivadora. Então, ele vai também incentivar que o município modernize os seus instrumentos arrecadatórios para viabilizar, né? Porque existe, nesse momento, uma constatação de que as capacidades de arrecadar não estão igualmente distribuídas e que nem todos os municípios têm condições de realizar essa arrecadação. Eu vou discutir isso brevemente na minha tese, na introdução e em algumas outras partes, mas como não é simples, não é fácil arrecadar. Ainda que a gente possa dar isso de barato, isso não é tão simples assim, e sobretudo produzir registros e manter registros imóveis para fazer essa arrecadação. Então, o governo federal vai lançar um conjunto de programas de modernização fiscal e o governo municipal da cidade de São Paulo vai aderir a esses programas, vai iniciar uma série de investimentos, tanto na carreira de auditor fiscal, como num conjunto de instrumentos de gestão e administração fiscal, né, e que vão dar as condições para que o município passasse a partir daí também realizar essa arrecadação de maneira não só mais progressiva no sentido da estrutura das alíquotas, mas também garantir que efetivamente não só se cobrasse mais de quem tem mais, mas a gente conseguisse analisar do ponto de vista fático da existência, o que existe de imóvel e quais os valores deles no mercado, né? E isso é uma parte, pode parecer muito técnica e chatíssima, mas estou eu aqui tentando fazer isso um pouco mais fácil de entender, mas é super importante. Por que a dimensão dos instrumentos são tão relevantes, né? E politicamente são tão disputadas também? Porque justamente no cadastro dos imóveis que é definido o valor que vai ser pago. Então, se você não atualiza, se você não tem um registro adequado, se você não tem os valores atualizados segundo o valor praticado no mercado, as pessoas podem até estar definido lá que quem tem mais valor vai pagar mais, mas na prática os imóveis mais valorizados não estão pagando mais. E o que eu acho interessante também aqui, sem me estender muito, mas já me estendendo, que eu acho que é interessante para quem nunca parou para pensar nisso, pensar que no caso dos imóveis do IPTU é muito interessante porque a gente quando ouve assim, vai atualizar o IPTU de São Paulo, vai atualizar os valores dos imóveis, todo mundo já fica desesperado. Vai aumentar o imposto, né? É interessante porque no final das contas não necessariamente vai aumentar para todo mundo, né? Então vai mudar para quem? O interessante, quando a gente fala de aumentar e atualizar os valores dos imóveis, se isso é feito segundo os valores de mercado, isso é muito interessante porque é de interesse da maior parte da população, ou pelo menos das pessoas que não são os grandes proprietários ou os donos dos imóveis mais valorizados, que se atualize os valores. Porque justamente onde quem ganhou com a valorização dos imóveis não está pagando essa diferença. Então, quando você atualiza, você garante que haja uma diminuição da desigualdade entre os contribuintes, enfim.
O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Eu acho que essa parte que você acabou de falar, que não é fácil arrecadar e juntando com essas atualizações, se relaciona muito com as capacidades estatais que a prefeitura tem. Então, qual que seria a importância da burocracia estatal para garantir a arrecadação de receitas e como que isso impacta um possível aumento na tributação e também nas escolhas políticas que vão ser feitas? Olha, muito boa pergunta. Burocracias, elas são super relevantes. Elas são atores geralmente elipsados pela literatura ou ignorados por uma parte grande dos analistas e das pessoas, assim. E as burocracias são parte super relevante na implementação, na formulação das políticas públicas, né? No caso da cidade de São Paulo, a gente pode dizer que elas são parte central do trabalho que vem sendo feito, da possibilidade de a gente, de fato, conseguir ter essas reformas realizadas. Isso porque há bastante tempo a gente tem um quadro de funcionários dentro da prefeitura muito qualificado. E isso é interessante dizer porque análises também dos perfis entre as burocracias dos diferentes campos de política pública, o setor fiscal das finanças, ele é recorrentemente caracterizado como um setor muito qualificado comparativamente. Então você tem um monte de gente formada, um mestrado, doutorado no Brasil, no exterior, em instituições de prestígio, com pós-doc, gente com qualificação muito alta. Isso tem a ver, com certeza, também com a valorização e a qualificação da carreira que foi sendo feita ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso por diferentes governos de diferentes tonalidades ideológicas, desde a década de 90, ao longo dos anos 2000, isso foi sendo feito. Foram sendo feitas reformas que valorizaram e criaram gratificações e melhoraram salários. Então, eles certamente estão entre os melhores salários da prefeitura. Eles têm incentivos de produtividade também. Então, isso atrai também quadros mais qualificados e aptos para desempenhar essas atividades que são muito difíceis. E isso é muito interessante porque, por mais que possa parecer óbvio, numa cidade de São Paulo, como a gente tem hoje registrados, né, nos dados da prefeitura, mais de 5 milhões de imóveis, mas a gente pode estimar aí que teria perto de 10, pelo menos, se a gente for pensar nos informais, talvez. Então, são muitos imóveis. Imagina o que é manter um banco de dados de registro com todos esses imóveis espacializados na cidade, com o registro dos proprietários e um registro das características desses imóveis, o registro do valor, identificar, registrar, cobrar. É uma atividade relativamente simples. E mais ainda não é a de cobrar imposto imóvel. Assim. Então, essa burocracia tem um papel muito importante em conseguir realizar. A literatura vai justamente dizer que no Brasil, uma das grandes questões justamente é a falta de capacidade. Então, muitas vezes você chega a recurso do governo federal para fazer uma política e você não tem gente, instrumentos para fazer isso tudo. Então, capacidades são justamente a articulação entre recursos humanos, financeiros, materiais, instrumentos, redes de atores, porque isso tem a ver também com os recursos dispostos no mercado. E daí isso eu volto para a burocracia e na relação dela com o próprio mercado. E isso é muito interessante. Houve um aprendizado institucional na Prefeitura de São Paulo de como contratar esses serviços, por exemplo, de sobrevoo que realizam, não sei se vocês sabem, hoje na cidade de São Paulo, o IPTU, por exemplo, o nosso cadastro imobiliário, ele é 3D. Umas empresas de engenharia que realizam sobrevoo na cidade de São Paulo fazem com uma técnica que chama LiDAR, né, a laser, e que ela consegue identificar os imóveis, produz altimetria, a qualidade dos acabamentos dos edifícios, uma série de coisas, a volumetria e tal, e consegue também definir no espaço esses imóveis. E tudo isso só pode ser contratado por pessoas que sabem o que isso é, como funciona no mercado, qual é a melhor empresa para fazer isso, como eu peço, especifico o sistema que vai ser feito e como eu trabalho esses dados depois
depois que eles tiverem entregues para mim. Então, assim, tem uma importância muito grande e eu tive a oportunidade de poder entrevistar representantes da burocracia e que me narraram também de forma muito viva e muito interessante as transformações desse processo todo dentro da prefeitura ao longo dos anos. Desde a década de 90, a mudança das atividades. Então, um auditor fiscal antes saía de manhã da casa dele, ele tinha uma área que ele ia lá ficar vendo os imóveis que ele tinha que fazer a avaliação e ele tinha meio no olhômetro, um pouco na trena, ele batia o olho, tem tanto de frente, tanto de fundo, tanto de altura e hoje em dia, você corta a cena, 2025, a atividade de um auditor fiscal é no escritório com algumas telas de computador, olhando um monte de registro de dados geolocalizado, espacializado, e essas pessoas têm que ter condições de fazer essas coisas. E isso é muito importante. E é muito interessante também porque essa burocracia ela foi se transformando as atividades, o tipo de atividade que ela faz, e ela teve condições de se adaptar para essas mudanças, né, dos instrumentos, a relação com os atores sociais e de mercado. E também é muito interessante porque eles conseguiram, de algum jeito, pautar mudanças na própria política, né? Porque, a despeito do que a gente possa esperar de uma burocracia weberiana, apolítica e que segue única e exclusivamente os incentivos e os limites dispostos em lei e tal, todas aquelas pessoas acordam todos os dias e elas têm posições e visões a respeito de como a política deve acontecer. E é muito interessante porque no caso da reforma realizada pelo Gilberto Kassab, que eu acho muito interessante, o governo Gilberto Kassab realizou uma das reformas que pode ser considerada mais progressiva em alguns sentidos das reformas realizadas ao longo desse período. E é muito interessante porque ele entra como prefeito, como vice do José Serra, que sai do governo do estado, e depois ele é reeleito como prefeito dessa vez. Ele já queria ter feito a reforma no primeiro mandato dele, mas sabendo ou temendo essa impopularidade, ele deixa para o início do segundo governo. E é interessante porque essa reforma vai acontecer com ele saindo de cena e dizendo: eu não sei do que está acontecendo, porque acontece uma CPI na Câmara para discutir IPTU, e a estratégia nesse caso do governo foi justamente deixar com a Câmara a discussão, de tal maneira, de tal sorte, que a Câmara consegue capitalizar de algum jeito, de maneira multipartidária, porque vários são os relatores, então tanto esquerda quanto direita conseguem capitalizar na questão do combate à corrupção, num eventual combate de excessos no imposto. Mas é interessante porque, nesse caso, a burocracia é chamada para tanto dar explicações sobre por que eventuais desvios ou falta de controles existiam nas bases de dados, mas é nesse momento que eles têm também oportunidade para defender uma série de questões que eles viam como pertinentes de serem avançadas na política, seja no termos de modernização dos dados, atualização da base dos valores segundo o valor de mercado e não por base estatística, as próprias formas de atualização estatística, quais as melhores metodologias, quem de fato eram os atores que eram tidos como problemáticos. Eles têm a oportunidade de se defender também, né, nesse sentido, porque eles passam, óbvio que quando você tem uma acusação de corrupção, todo mundo tem que se defender, né? Então, para não correr o perigo. E é interessante que, nesse caso aí, tem uma série de medidas que são entendidas como relevantes pela burocracia, de modo algum pelos governos, dos governantes, e que passam pelos políticos. Então, eles também têm as estratégias deles, e é muito interessante também pensando nessa dimensão de longo prazo. Eu acho que é importante acreditar a própria burocracia, a capacidade de negociar com diferentes governos de diferentes ideologias, como implementar as políticas dos diferentes governos sem desmontar a política inteira. E isso é interessante porque também me foi narrado de maneira também muito eloquente como um governante de direita, num determinado momento, ao entrar no governo, vai perguntar: pô, mas como que a gente faz? A gente precisa aumentar a arrecadação, mas eu não vou aumentar o IPTU desse jeito e tal, não sei o que, tal lá, porque isso vai pegar mal e blá blá blá. Justamente um funcionário vai chegar e vai dizer assim, ele vai falar: bom,
Tudo bem que você não quer atualizar o valor, mas se a gente fizer um sobrevoo novo, é uma coisa técnica, faz o sobrevoo, a gente atualiza as bases de dados. Quem não está dizendo, quem fez o puxadinho atrás da casa e não declarou, fez o segundo andar, construiu uma piscina e não falou pro governo que fez a piscina, construiu uma churrasqueira nova, ou mesmo construiu uma edificação grande e não fez nada, essa pessoa vai ter que pagar mais pela área, você não atualizou o valor. Então você só acrescentou a área que a pessoa colocou lá. Você está fazendo uma política que ninguém pode dizer que você não vai fazer, que é técnico, foi um sobrevoo. E vou te dizer, se você gastar 150 mil reais nisso, isso tem um retorno mais ou menos de 1 bilhão estimado. Aí o ex-prefeito parou, pensou, ele ficou meio envergonhado, achou meio, vai pegar meio mal, mas segue o jogo, entendeu? Então faz a política. Então, é muito interessante, porque a própria burocracia, que está lá todo dia, está interessada em manter o dado dela lá, tudo bonitinho, organizado, atualizado. Ela não quer que perca o parâmetro da cidade, do que está sendo produzido. Então, ela também vai negociar isso, vai conseguir navegar nesse jogo político e tal. E vai influenciar as políticas, como elas vão acontecer. Enfim, eu acho que essas são algumas das formas que eu acho que a burocracia trabalha e importa bastante. Nossa, muito legal. Fazer um pequeno parênteses. Sou assessora hoje do FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que trabalha com a dedução do imposto de renda. Então, hoje eu tenho um pouco a ver com isso, no sentido da arrecadação, mas a gente está na parte de registro. Estou na parte que a gente está modernizando um banco de dados, que antes era no Access, uma coisa de 1994, a senha são de 94, todas as vezes eu coloco lá. Comissão de registro de 94, e é muito claro como nos últimos 20 anos a prefeitura mudou muito. Então, tem pessoas que eu conheço que estão há 20 anos mesmo trabalhando e fazendo a política pública na prática. E como que todas essas pessoas, que são pessoas que, como você falou, acordam todos os dias e têm posições sobre como que é a política, também têm posições dependendo dos governos que mudam, em como que vai se dar essa articulação, seja com o gabinete, seja com o prefeito, seja com outra pessoa. Então, tudo isso é super, super importante e muito interessante também ver essa perspectiva não só como só mais uma pessoa que trabalha na prefeitura, mas realmente como cada pessoa consegue aprimorar coisas, ou até a gente tem trabalhado muito com georreferenciamento também. A gente trabalha com parcerias aí com outras organizações da sociedade civil. Então, como a questão do georreferenciamento, usar um pouco de Power BI também, e como todos os aprendizados que a gente tem mesmo aqui das sociais, da gestão de políticas públicas, conseguem ser colocadas também em prática na prefeitura. Então, é super interessante toda essa questão. Super interessante. Eu tive a oportunidade também de trabalhar na prefeitura por um tempo e foi aonde eu entrei em contato, inclusive, com essas questões, seja de burocracia quanto de PTU, enfim. E conheci os meus colegas de finanças a primeira vez e tal, e foi super interessante, eu acho que ver como isso acontece, e eu acho que é super importante a gente trazer para o pessoal de fora, quem não tem a possibilidade de viver essa experiência ou de pesquisar, né, como a gente também, que tá o tempo todo dialogando, pensando na importância dessas experiências cotidianas. No fim, o Estado muitas vezes é tido como essa caixa preta, né? A gente não sabe direito o que acontece, as pessoas que estão lá, ou tá sempre tudo errado. E, enfim, é muito interessante, né? Ver como acontece, poder falar com essas pessoas. Eu acho super instigante. Eu fiquei pensando aqui também, isso me lembrou um pouco uma discussão que a gente teve com o Samuel Halise de Godoy. A gente recebeu ele no episódio 108, que se chama São Paulo e as Dinâmicas Orçamentárias, e ele é justamente essa pessoa que é servidor público e que era pesquisador. Ele foi doutorando, né, também do SEM. É bem recente o episódio, é do ano passado, então pro pessoal que tá ouvindo eu recomendo. E ele é APPGG, né, também pro pessoal que tá ouvindo, analista de políticas públicas de gestão governamental, e ele fez a pesquisa dele de forma concomitante com esse trabalho dele, e ele sempre teve essa posição relevante dentro da prefeitura e manteve essa condição de pesquisador. E isso também é algo que a gente discute mesmo no episódio, que ele traz na tese dele. Então acho que é uma discussão interessante pra gente ter em mente e pros ouvintes também se inteirarem. Também trabalho na prefeitura, na coordenadoria de governo aberto, e eu acho que eu pude entrar em contato com esse pessoal. Essa é a nossa discussão, foi muito bom receber você aqui, Guilherme, e é um prazer ter você no episódio do Urbanidades. Agradeço vocês por terem me recebido, foi uma honra e um prazer poder conversar com vocês aqui. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast, de todos os capítulos, enfim, um prazer. Obrigada, Guilherme, obrigada, Sofia. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês nesse episódio e também reiterando o nosso agradecimento ao CEM, ao Centro de Estudos da Metrópole, por a gente ter mais um pesquisador aqui discutindo políticas públicas na prática e da cidade.
E muito obrigada aos nossos ouvintes por estarem conosco no episódio e tchau, tchau, até a próxima. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.